Mais um dia de leitura da palavra, mais um dia de leitura da Bíblia, onde juntos a gente vai crescer na palavra de Deus, juntos vamos estudar aquilo que a Bíblia fala conosco. Estamos no terceiro dia de 100, faltam só 97. Terceiro dia, você chegou até aqui, dia de ressurreição, dia de ver coisas grandes em Deus. Seja muito bem-vindo. Estou vendo muitas pessoas chegando aqui. Bom dia para todo mundo. Escreve aqui nos comentários de onde você nos acompanha, de que cidade, de que nação, de que país você nos acompanha. Que Deus te abençoe muito. Que hoje, 6 horas da manhã agora, você é muito cheio de Deus em nome de Jesus Cristo. Eu sei que muitas pessoas também assistem ao longo do dia, então Deus te abençoe em que horário você estiver assistindo. Tô vendo muitas pessoas aqui, ó, lá em Toyota, Japão, Deus abençoe. Curitiba, um monte de gente aqui nos acompanhando. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo venha sobre você hoje. Que você seja cheio de Deus em nome de Jesus Cristo, viu? Que, olha lá, Brasília, tô vendo muitas pessoas chegando aí, São Paulo, pessoal em São Paulo, Curitiba já falei, tem muita gente aqui de Curitiba, e por assim vai, mostra Balneário Camboriú, São José dos Pinhais, e assim vai, gente. Espanha, Deus te abençoe aí na Espanha. Vienne, França, Deus te abençoe aí na França. Tem gente que está no Japão, na Espanha, na França, no Brasil, Paranaguá, tem muitas pessoas aí, Deus te abençoe muito. Litoral de São Paulo, Uberlândia. Muito bem, agora muitas pessoas aí em nome de Jesus conectados, é isso aí, a galera da Conectados está em peso, é isso mesmo, vamos junto, vamos orar? Florianópolis, agora começou, Jardim das Américas, muito bem, aí um monte de gente, São Paulo, bastante gente também, vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que Deus fale conosco, hoje tem muitas coisas para a gente aprender aqui na Palavra de Deus, vamos orar? Pai, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos agora, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha e nos comande, nos conduza, meu Deus, abra o nosso entendimento nas Escrituras para que nós possamos ouvir a Tua voz e pela Tua voz possamos ser guiados, meu Deus, e conduzidos, nos faz mergulhar nas palavras da Escritura, Senhor, e vem sobre nós em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nessa! Pega o teu papel e caneta aí, pega a tua Bíblia na mão, pega o teu livro do box da Bíblia em 100 dias, do Pentateuco, pega todo o material aí e vamos avançar em nome de Jesus? Vamos nessa? Eu vou travar os comentários aqui para que a gente fique mais tranquilo, você não precisa ficar lendo os comentários agora, no finalzinho eu volto. Pega a tua Bíblia, abre comigo em Gênesis capítulo 29, aí começa a nossa leitura de hoje. Estamos na metade da história de um homem, que é mais um dos patriarcas, estamos então na era patriarcal, já vimos a história de Abraão e Isaac ontem, e hoje nós vamos ver a história de um dos filhos, ou dos filhos de Isaac. A história começa com Jacó, o menino que nasceu já batizado de enganador, o nome de Jacó significa enganador. Ontem, no finalzinho, nós vimos ele enganando seu pai, e agora ele está fugindo após ter enganado seu pai. Poderia Deus recomeçar qualquer história? A resposta é sim. Poderia alguém, a não ser Deus, crer no recomeço de um homem que é enganador por natureza? A resposta é sim, só Deus pode fazer isso. Nós lemos ontem no capítulo 28 que Jacó, ao fugir, encontra-se com a presença de Deus, encontra-se com o próprio Deus. Ele deita, sonha com uma escada que ligava céus e terra, e no topo da escada o Senhor renova a aliança com Jacó. Ele acorda e joga azeite e consagra aquele lugar. Contudo, o erro tem uma consequência. Agora nós vamos ver uma trajetória na vida de Jacó para que Deus possa restaurá-lo, para que Deus possa realmente cumprir promessas sobre a vida dele. Nossa leitura então hoje começa em Gênesis capítulo 29. Jacó colocou-se a caminho e foi para a terra do povo do Oriente. Ele foi para o lado do Oriente. Oriente significa recomeço, ele foi recomeçar. Chegou lá, ele viu um poço, rebanhos, pessoas trabalhando, os pastores trabalhando. Jacó só tinha uma informação. Talvez Rebeca disse antes dele fugir, você chamado Labão, vai atrás dele. Então Jacó chega ali e pergunta para os pastores da região: "Ei, vocês sabem do Labão? Conhece o tal de Labão? Ele vem bem, não vem?" E a resposta do pessoal é, versículo 6, olha, Raquel, a filha dele, está vindo aí com as ovelhas. E aí o texto dá a informação que Raquel, uma das filhas de Labão, era pastora de ovelhas. Ela vinha dar para o rebanho das ovelhas água, eles chegavam no poço.
Lembre-se que toda leitura tem que ter um contexto geográfico também. Naquela região, uma região desértica, poços de água eram pontos muito importantes para os pastores de ovelhas, porque ali eles davam de beber as suas ovelhas. Há um registro interessante que aquele poço tinha uma pedra em cima, talvez para proteger a qualidade da água, alguma coisa nesse sentido. Tinha uma pedra em cima do poço. Então os pastores normalmente deixavam as ovelhas se unirem em grande quantidade para juntos destaparem o poço, dar água para as ovelhas e tapar o poço de novo. Raquel está vindo sozinha, como uma mulher pastora de ovelhas, que não é comum, para cuidar do seu rebanho. Não é comum porque normalmente é o filho homem que faria essa função. Mas então fica meio que evidente aqui que Labão não tem um filho homem para cumprir essa função. Raquel chega, Jacó toma a iniciativa e ajuda Raquel. Ele abre o poço, ele dá de beber. E ele inclusive dá um beijo em Raquel e chora junto com ela e conta que é parente. Ela volta para casa, conta para o seu pai e Labão diz então que ele venha. Labão tinha 2 filhas, versículo 16, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. O texto dá uma informação assim gentil, ele diz assim, Lia tinha olhos baços, Raquel era formosa, de porte de semblante. Olhos baços, ela tinha um defeito em sua visão, provavelmente estrabismo, então ela não era dotada de feição, por assim dizer. Raquel era uma moça de semblante bonito, Lia não era. Essa é uma informação do texto. Jacó é recebido por Labão, então, e ele fica, olha só, ele começa a trabalhar para o seu tio. Versículo 18 diz que Jacó amava Raquel. E ele disse para o tio dele que ele ficou lá trabalhando, passou um mês, passou um tempo, o tio dele chegou para o cara, não é porque você é meu parente, você vai trabalhar de graça. Qual que é o teu salário? Ele diz, é o meu momento, é a minha chance. Versículo 18, ele diz assim para Labão, 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão, melhor é que eu odeie a você do que dê para outro homem, então fica comigo. Era costume, quando alguém ia pedir para o pai a mão da filha em casamento, ou para se casar com a filha, essa pessoa dava um dote, parte de sua riqueza, parte de sua herança. Jacó era fugitivo, ele não tinha nada. Então ele oferece uma negociação para o tio. Poxa, eu amo a sua filha Raquel, a mais nova, então eu vou trabalhar 7 anos para você sem você me pagar salário e você me dá a tua filha para casar. Labão deve ter feito as contas, falou, cara, um trabalhador, eu não tenho filho homem, esse cara vai trabalhar para mim aqui, vai me enriquecer, tá bom, melhor que eu dê minha filha a você do que eu dê para qualquer outro. Contudo, lembre-se comigo que Jacó está fugindo depois de ter enganado seu pai. Ele é o enganador, no seu nome Jacó significa enganador. Tudo que você semeia de pecado e de erro tem uma colheita inevitável, porque olha o que vai acontecer. Então, versículo 20, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. Estes anos pareceram-se como poucos dias, porque ele muito amava Raquel. Trabalhados 7 anos, ele chega para Labão e diz, olha, lembra da nossa negociação? Me dá agora minha mulher, venceu o prazo, eu vou me casar com ela, versículo 21. O que acontece é que parece cômico, mas é a consequência, o enganador é enganado. Porque Labão deve ter parado para pensar e falou, cara, a filha mais nova vai casar. A tradição não é assim, a filha mais velha tinha que casar antes, mas alguma coisa ela tem na feição dela aí que não atrai ninguém agora procurou para se casar. Então, sabe o que Labão fez? Ele enganou Jacó. Que cômico, o enganador agora está sendo enganado. O que trapaceou agora está sendo trapaceado. Tudo que planta-se, colhe-se. Então, à noite do casamento, o que acontece? Versículo 23, à noite Labão conduziu Lia, sua filha, e entregou a Jacó, e eles coabitaram. Jacó não percebe, seja porque talvez ela estava com o rosto coberto, ou porque já estava meio alegre da festa. O negócio é que ele não percebe, ele só percebe no dia seguinte. Ao amanhecer ele viu que era ali e falou, o que aconteceu? Você me enganou? E Labão fala, não é o costume de casar primeiro a mais nova ser um casar primogênita. E olha o que acontece. Versículo 27, quando acabar a semana dessa, nós vamos também te dar a outra, e você vai trabalhar mais 7 anos e me servirá. Então, às vezes, há um engano na interpretação que você faz dessa história, porque, então, o que Jacó fez? Ele trabalhou 7 anos
para ganhar o direito de se casar com Raquel. Na hora de receber a premiação, ele foi ludibriado, foi enganado, quando percebeu e acordou, estava do lado de Lia, já estava casado com ela, não tinha o que fazer. Muitas pessoas pensam que ele trabalhou mais 7 anos e aí ele se casou com Raquel. Não. Ele casou-se por engano com Lia, passou a semana desta, uma semana da comemoração de casamento, 7 dias, e ele já recebeu Raquel como esposa. E ele teve que então trabalhar mais 7 anos para pagar pela segunda vez. Ele ao todo trabalhou 14 anos, mas ele não trabalhou 7, recebeu uma, trabalhou mais 7, recebeu outra. Então isso mostra que, é até um princípio que a gente tem que aprender. Os primeiros 7 anos ele trabalhou para conquistar Raquel, conquistou. Mas os outros 7 anos ele trabalhou para manter o que havia conquistado. Isso é um exemplo, já até falei sobre isso um dia numa ministração. A gente, quando chega em um ponto na nossa vida, em qualquer área, a gente trabalhou muito, conquistou. Agora é hora de trabalhar para manter, para manutenção. Foi o que ele teve que fazer. Então, ao todo, ele trabalhou 14, porque ele foi enganado. Mas ele praticamente teve as 2 esposas ao mesmo tempo. Lembre-se comigo que eu estou falando de uma época de moralidade diferente. Então, o problema não está no fato de ele ter 2 esposas. O problema está no fato de ter sido enganado. O que acontece? Quando... Evidente que ele Lia foi um presente surpresa, que ele não queria, ele não amava a Lia, então ele acaba desprezando mais a Lia. Quando Deus vê esse desprezo, e é interessante ver como Deus trata com Lia, porque Lia, imagina o que era crescer, sendo a irmã feia, a irmã com olhos baços, a irmã com algum problema na vista, a irmã com... tendo Raquel, uma mulher formosa de semblante, imagina o desprezo que ela passou a vida toda. Deus conhece a história de cada um. E o que começa a acontecer é que Deus abençoa Lia para gerar filhos. E Lia parece uma maternidade ambulante, enquanto Raquel era estéril, não podia ter filhos. Os 2 pontos são interessantes. Primeiro, como Deus cuida de Lia, e segundo, como grandes mulheres que vão gestar promessas na Bíblia, no começo tem o seu ventre cerrado. Uma promessa para nascer é mais difícil. Uma promessa para nascer muitas vezes tem que vencer a esterilidade. Isso aí já é outra pregação. O que acontece é que Lia então começa a ter um filho atrás do outro. E é interessante você observar, eu vou ler a você os nomes dos filhos de Lia, que são os filhos de Jacó, porque eles vão representar muita importância na história de Israel, só para vocês se familiarizando. Versículo 31 do capítulo 29 diz: Vendo o Senhor que Lia era desprezada, a fez fecunda, ao passo que Raquel era estéril. E aí Lia começa a ter um filho atrás do outro. O primeiro filho, versículo 32, é Rúben. O segundo filho, versículo 33, é Simeão. O terceiro filho, versículo 34, é Levi. E o versículo 35 mostra o 4º filho, Judá. Então, ela na sequência tem 4 filhos: Rúben, Simeão, Levi e Judá. Quando ela tem Judá, ela começa a louvar o Senhor e diz: o Senhor atendeu o meu louvor, eu vou louvá-lo. Judá. Raquel não dava filhos a Jacó, e ela, evidente, para a mulher não gerar naquela época principalmente, era sinal do desfavor do próprio Deus. Ela não, como que se você não pode gerar vida, não tem nem como pesquisar o porquê você não gera. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã e disse: Jacó, me dá filhos, senão eu morrerei. Olha como o homem sempre tem palavras certas na hora errada. Olha como o homem sempre às vezes dá bola fora. Então Jacó se irou contra Raquel e falou: acaso eu estou no lugar de Deus, no teu ventre, para te impedir de frutificar? Pô, o cara, ao invés de dar um abraço, consolar a esposa, dá uma pancada. Eu sou Deus agora? A culpa é minha que você não gera? Parabéns, Jacó, parabéns, palmas para você. Versículo 3. Então, olha o que Raquel fala: aqui está Bila, minha serva, deita com ela para que eu traga filhos para que ela traga filhos ao meu colo por meio dela. De novo, lembra que o sistema de moralidade é diferente. Foi a mesma opção que Sara já tinha oferecido para Abrão deitar-se com a serva. Não havia um erro moral nisso. Entenda que é um sistema de moralidade diferente. Era uma forma de uma ama, de uma mulher que não podia ter filhos, pegar a sua ama, pegar a sua serva e fazer com que ela gerasse filhos. O filho seria dela, na verdade, mas não biologicamente. Então, tudo bem. Vai lá Jacó e deita-se com Bila e tem mais um filho. O nome dele, versículo 6, é Dan. Ele deita-se mais uma vez com Bila e tem mais um filho. O nome dele é Naftali.
Quando Lia também falou, cara, agora eu também já não estou concebendo, deita também agora Jacó com Zilpa. Jacó vira um legítimo reprodutor. Ele deita-se com Zilpa, que era serva de Lia, e ele tem um filho, o nome desse filho é Gade. Então Lia falou, chegou minha felicidade. Mais uma vez, ele tem um segundo filho com Zilpa, e o nome dele é Aser. Então, perceba, ele agora, a essa altura, Jacó teve filhos com Lia, teve filhos com Bila e teve filhos com Zilpa. Não vai perdendo as contas aí de novo. O sistema de moralidade era diferente. Eu vou refrisar isso de novo. É importante entendermos o contexto cultural do que a gente está lendo. Um dia que acontece, Rubem vai ao campo, vai colher e pega umas mandágoras, que é uma fruta semelhante ao abacate, assim, e cria-se que aquela fruta era uma fruta de fertilidade. Então, quando Rubem, que é o filho mais velho de Lia, vai pegar isso, Raquel fala, oxa, por favor, me dá essas frutas. Raquel estava no desespero para ver se engravidava, por favor, me dá essas frutas, etc, etc. O que ela não sabe é que só Deus podia mudar a sua sorte, só Deus podia transformar a sua história. O que acontece então é que ela negocia com a sua irmã Lia e fala, olha, me dá as frutas e hoje você vai se deitar com Jacó. Eles negociam ali uma noite de amor com Jacó, porque Jacó talvez há tempo já não procurava mais Lia. Jacó se deita mais uma vez com Lia e Lia dá mais um filho a Jacó e o nome dele é Issacar. Então, mais um filho mais uma vez. Ela concebe de novo e dá à luz a mais um filho, o nome dele é Zebulon. E depois disso ela concebe de novo e dá à luz a uma filha chamada Diná. Sangue de Jesus tem poder. A Lia é uma maternidade. O que ela já teve de filho, até eu já perdi a conta aqui. E Raquel nada. Será que Deus não vai se lembrar das promessas que ele tem também para Raquel? Graças a Deus que Deus nunca esquece as suas promessas. Deus nunca esquece as suas promessas, porque o versículo 22 diz, lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu e deu à luz a um filho e falou, Deus tirou a minha vergonha. Deus tirou o meu vexame. Que isso aconteça sobre você. Talvez está muito tempo aí esperando para gerar algo, um sonho novo, uma carreira nova, um recurso novo, um filho talvez, biologicamente falando. Que Deus lembre-se das promessas que Ele tem sobre você e que quando acontecer, você tenha esta frase, Deus tirou a minha vergonha, Deus tirou o meu vexame. Ela tem um filho e o nome desse filho se chama José. E quando ela tem um filho, lembra que ao nascer um filho eu posso dar um nome profético? Quando nasce José, ela fala, Deus vai me dar ainda outro filho. José, então, anota isso aí, nasce como uma geração da continuidade. Depois de José, algo continua. Eu te falei que sempre ia te mostrar os temperos do Antigo Testamento. José é uma tipologia, é um tipo muito específico de Jesus Cristo. O que significa falar tipo? O Antigo Testamento tem o tipo, a sombra, e o Novo Testamento tem a realização. O Antigo Testamento tem o exemplo, no Novo Testamento acontece. Então há é uma sombra de Jesus. José, então, é a geração que depois dele algo vai continuar. Só anota isso aí. Ótimo. Raquel deu à luz a José e Jacó falou a Labão, cara, agora eu já permita que eu volte para a casa dos meus pais. Você lembra que lá quando ele foi, em Gênesis 28, quando ele encontrou o anjo deitado lá e viu o anjo subindo e descendo, Deus no topo da escada deu para ele, você vai, mas um dia você volta. Já se passaram quase 20 anos, um pouquinho menos, e ele está dizendo assim, olha, está na hora de eu voltar. Eu preciso voltar para reencontrar meus familiares. Labão faz, não, poxa, eu sei, vamos tentar fazer um pacto, vamos fazer uma aliança, fica aqui comigo. Me fala qual é o teu salário, você nunca ganhou salário nenhum para trabalhar para mim, eu já me enriqueci demais. Só que Labão também tem uma raiz de engano, e olha o que acontece, ele fala, tá bom, vai. Olha o que Jacó diz, versículo 32. Então vamos fazer o seguinte, eu vou passar hoje no rebanho, eu vou separar tudo que é salpicado, que é malhado, todos os negros entre os cordeiros, o que é malhado e salpicado, isso vai ser meu salário. Proporcionalmente falando, quando eu fui estudar as proporções,
Num rebanho que sai salpicado, ou malhado, manchado, que não sai totalmente branquinho como ovelha, ou que sai salpicado e malhado, normalmente não passa de 20% percentualmente de todo o rebanho. Então, na verdade, o que Jacó está pedindo, me dá 20%. E me dá o que tem menos valor, porque o salpicado e o malhado tem menos valor. Me dá os 20%, com isso eu me satisfaço. Labão parece concordar, mas depois se arrepende ou tenta enganar mais uma vez, porque antes que Jacó possa passar pelos rebanhos separando o que é malhado, Labão já separa antes, já dá para os seus filhos, já dá para o seu time, para que quando Jacó chegasse não tivesse nada. Só que aí é até interessante que Deus vai mostrar que tem favor sobre Jacó, porque Jacó faz um negócio interessante, só isso aqui daria uma pregação à parte, porque Jacó então vai na frente de um ribeiro, de um local com águas, onde as ovelhas, os rebanhos iam conceber. E ele faz meio que um ato profético, ele pega varas e corta as varas como se as varas fossem malhadas. Talvez na crença de que as ovelhas, ao conceberem, olhando para essas varas cortadas, elas vão nascer malhadas. E dito e feito, isso acontece. Isso é um ato de profecia. Isso é um ato profético, não é uma crendice. O que ele está dizendo é, pela fé eu quero determinar, pela fé eu quero dizer o que vai acontecer. Precisou fé de Jacó, na aliança e intimidade que ele tinha com Deus, para que Deus o abençoasse. E realmente isso que acontece, ele prospera. O rebanho mais fraco ficava com Labão e as mais fortes acabaram ficando com Jacó, diz o versículo 42 do capítulo 30. Então ele se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, servos, camelos e jumentos. Olha que interessante, quando você tem um favor de Deus, você pode até, foi o que ele falou, primeiro ele falou, eu quero que não tenha importância, eu quero os 20%, eu quero a minoria, mesmo assim ele foi enganado. E na menor das proporções, Deus foi lá e pôs as mãos sobre ele. Deus sempre é capaz de fazer de coisas pequenas, de uma pequena porção, ele faz em abundância, porque o favor de Deus está sobre você, a promessa de Deus está sobre você. Deus nunca esquece as suas promessas. Esta é a nossa frase de hoje, inclusive. Deus nunca esquece as suas promessas. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Então, primeiro, ele tinha prometido a Abrão. Passou para Isaac. Jacó, quando estava fugindo, recebeu a mesma promessa. Onde você estiver, eu vou te abençoar. Ele foi enganado pelo tio, trabalhou de graça para o tio, casou com as 2 filhas do tio, teve uma infinidade de filhos. Na hora dele voltar, ele tinha direito de salário, o tio tentou enganá-lo, Deus falou, não, eu não esqueço das minhas promessas. E ele é abençoado de forma gigantesca. Ele vai então praticamente forçar a sua saída, porque o tio sempre ficava enrolando, não, fica mais um pouco, faz isso, trabalha, não sei o que lá, sempre tentando enganar, até que ele fala, cara, se eu não sair desse jeito, eu não vou sair nunca mais. Ele junta tudo que ele tinha enriquecido, junta suas esposas, junta os seus filhos, e ele foge, meio que na calada da noite, ele vai embora. Tem um detalhe que você vai ler na história aqui, Raquel, na hora deles irem embora, ela rouba os ídolos do seu pai. Ídolos eram ídolos mesmo. Labão ele certamente não tinha uma crença específica somente em um Deus. Naquela época era comum as nações ali ao lado terem ídolos mesmo, terem culto a ídolos. E ela rouba esses ídolos, eram coisas preciosas, eram como se fossem utensílios de uma casa. Ela rouba do seu pai. Labão, quando vem embora e roubando isso, ele imediatamente associa isso ao próprio Jacó. Ele corre atrás de Jacó. Quando ele o encontra, Jacó diz assim, depois você lê, está tudo no capítulo 31. Olha, quem pegou esses ídolos é digno de morte. Eles acabam descobrindo que foi Raquel. Jacó faz um acordo com Labão. É evidente que Raquel não se torna digna de morte ali. E eles se acertam, se perdoam e Jacó continua a sua história. Deus nunca esquece das suas promessas. Jacó está voltando para se reconciliar com a sua família. Só que Jacó não sabe o que vai acontecer. A última vez que ele ouviu falar de Esaú e de seu pai Isaac, ele tinha enganado seu pai Isaac, estava fugindo de seu irmão Esaú. Não tem WhatsApp, não tem e-mail, não tem telefone, não tem como ele falar. Ele não sabe o que ele vai encontrar. Então o que ele faz ele vai testando. No capítulo 32, ele manda mensageiros e emissários com presentes à frente,
para chegar para o pessoal de Saul e para o próprio Saul dizer, olha, vem aí teu irmão, aqui está um presente dele para você, vai meio que amaciando o irmão para ver, para medir a fé dele de como o negócio ia acontecer. Só que no meio desse retorno vai acontecer algo marcante na vida de Jacó. Eu preguei sobre isso domingo, aqui na Conectados. Muda a minha história, é o nome da pregação. Assiste essa pregação no YouTube. Tira um tempinho hoje depois da live e assiste. Porque vai acontecer algo muito interessante no capítulo 32, versículo 22. Jacó está voltando então, ele ainda não encontrou o seu irmão, ele está só mandando os presentes à frente. E o que acontece é que ele passa num vale chamado Jaboque, um local de decisão. Ele manda passar sua família, seus filhos, sua esposa, os seus bens, e ele fica sozinho. E nesse vale, versículo 24, quando ele ficou sozinho, versículo 24 do capítulo 32, lutava com ele um homem até o romper do dia. Ele ficou lutando com um homem. Este homem, o entendimento original é claro que não é um ser natural, não é um ser humano, não é um homem, fisicamente falando. É um ser divino. É de novo uma teofania. Não dá para concluir se é o próprio Deus ou é um anjo, mas é um ser divino. E eles começam a lutar. Era como se Jacó estivesse dizendo, cara, eu vou lutar para minha história ser transformada. Imagina a força de Jacó para lutar com esse homem, porque a Bíblia diz que quando esse homem, esse ser, viu que não podia lutar contra Jacó, ele toca a sua coxa, dá um golpe na coxa e para tentar feri-lo. Inclusive, ele até adiciona aqui no texto que por isso até hoje o povo não come a juntura da coxa. Depois eu vou te explicar isso quando a gente chegar ali. E ele diz assim, versículo 26, para aquele ser. O ser fala para ele, me deixa ir, o dia vai amanhecer. Ele fala, eu não vou te deixar ir se você não me abençoar. Esse era o vigor de alguém que queria ter sua história transformada. O nome era a sentença de Jacó. O nome era o que Jacó carregava. E olha a única coisa que esse anjo pergunta para ele. Qual que é o teu nome? Ele fala, meu nome é Jacó, enganador. E ele diz assim, você, versículo 28, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste contra Deus e contra os homens e prevaleceste. Era Deus dizendo, eu conheço a tua história, eu sei o quanto você lutou, hoje eu mudo o teu nome. Então a nossa frase de hoje agora, completando, é, Deus nunca esquece as suas promessas, Ele vai mudar o teu nome. Mudar o nome é mudar a natureza. Mudar o nome é mudar a história. Mudar o nome é mudar sentenças. Mudar o nome é mudar maldições. O nome dele é mudado. Aquele encontro se torna tão forte, ele está retornando. O lugar onde ele encontrou a Deus na ida chama Betel. Ele está a caminho de Betel. Mas ele ali estabelece um novo nome para aquele local. Ele chama aquele local de Peniel, que significa eu vi Deus face a face e sobrevivi. Peniel, Deus que encontro face a face. Na ida era só a casa de Deus. Agora na volta, eu estou vendo Deus face a face. Eu subi um nível maior. É isso que eu preciso ter com Deus. O capítulo 33 é o momento emocionante de encontro de Jacó e Esaú. 20 anos depois, 20 anos sem se ver, Jacó sem saber o que ia acontecer, eles se encontram. Olha o que diz o versículo 3. Esaú, ao ver Jacó, correu ao seu encontro, o abraçou o seu pescoço, beijou e choraram. As famílias se abraçaram e olha o que Esaú disse, versículo 9. Eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda os teus bens. De novo, ele está debaixo de uma bênção. Quem está debaixo da bênção de Deus, porque Deus nunca esquece suas promessas, prospera. Então Esaú foi enganado, mas olha que interessante, 20 anos depois, quando Jacó encontra Esaú fala, cara, não quero os teus presentes, eu estou bem, eu enriqueci também, está tudo certo, estou debaixo da bênção de Deus. Jacó diz, não, eu peço que você receba o meu presente. Deus tem sido generoso para comigo, eu tenho fartura. Olha os dois filhos. Um falou, não preciso não, já estou bem, cara, está me sobrando. O outro fala, não, mas eu insisto, eu também estou bem. Como é bênção estar debaixo da promessa de Deus? Porque a prosperidade acompanha a promessa de Deus, que essa prosperidade acompanha a tua vida hoje. Que hoje seja um dia de resposta. Terminando a live aí, que você vá para os teus negócios, para a tua empresa, para a tua carreira, e você seja surpreendido por Deus em nome de Jesus Cristo. É isso. Eles então fazem as pazes, fazem uma aliança, e o versículo 17, Jacó partiu para Sucote, edificou para ali uma casa, fez palhoças para o seu gado, e por isso aquele local se chamou Sucote. Sucote significa tendas.
Lá na frente nós vamos ver que inclusive essa vai ser a origem de uma das festas, o nome de uma das festas do povo judeu, eu não vou me adiantar não. Sukkot é tenda, porque ele passa a habitar em tendas nos locais onde ele vai. Ele chega inclusive num local chamado Siquém, habita ali por um pouco, e a história vai ter um flip. Tem algumas histórias aqui que é digno de casos de família, é digno de tabloides, mas são histórias reais, da vida real. O que acontece é que nessa região de Siquém, lembra que Jacó tinha uma filha chamada Diná? É a filha mulher dele. Esta filha Diná é abusada por um dos siquemitas, por um homem daquela região. Quando Jacó soube disso, versículo 5, que Diná, sua filha, tinha sido violada por Siquém, estavam seus filhos no campo com o gado, Jacó se calou até que voltassem. Isso mostra a ausência e a omissão de um pai. Como que o pai escuta que a filha foi violada e ele se cala? Quando um pai se cala, quando quem deveria falar ou tomar autoridade se cala, ele dá espaço para que pessoas erradas se levantem. Isso é mais um princípio. Lembra que Gênesis é um livro de padrão. Porque o que acontece? Ele se cala, o pai de Siquém, que é amor, fala para Jacó depois, gente, vamos fazer o seguinte, ou tenta fazer uma proposição para os próprios irmãos, que quando imagina, ela tem tanto irmão, os irmãos ficam revoltados que a menina tinha sido violada, e o amor, o pai do Siquém, do meliante, o pai do cara que fez o ato errado, fala assim, vamos fazer um acordo entre nós, vamos ficar amigo entre nós, vamos dar realmente a tua filha casamento. E um dos filhos, os filhos de Jacó, diz assim, vamos fazer o seguinte, a gente jamais vai ficar deixar nossa irmã ficar com incircunciso, então vamos circuncidar todo mundo. Lembra que circuncidar é cortar a pele do prepúcio, a pele sobressalente do órgão reprodutor. Eles consentem com essa aliança. E os homens adultos permitem-se ter a carne do seu prepúcio cortada, só que era uma artimanha. Porque, evidente, com a carne do prepúcio cortada, existe um tempo de cicatrização, onde os caras estão mais fragilizados. Neste momento, versículo 25, os homens sentiam mais forte a dor. 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Eles fizeram justiça com as próprias mãos, porque Jacó não agiu. Vira evidente uma confusão. Então Jacó falou para Simeão e Levi, vocês me afligiram, me fizeram um odioso entre os moradores desta terra. E eles responderam, abusaria ele da nossa irmã como se fosse uma meretriz? Vira uma confusão e justiça com as próprias mãos e tudo começa porque o pai não se posicionou. É tipo um parênteses na história para entender o que aconteceu ali. E agora a gente vai começar a ouvir a história de reconstrução efetiva de Jacó. Porque ele chega até Betel, lembra que ele ia voltar para Betel? Quando ele chega até Betel, Deus diz assim, vai para Betel, ali é o local onde você me encontrou primeiramente, quando você fugia da presença de Esaú. Ele vai lá e ele diz assim, vamos recomeçar então, família, versículo 2. Jacó é sua família, Jacó disse para sua família, vamos lançar fora os deuses estranhos que há no nosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Vamos efetivamente mudar. Levantemo-nos, subamos a Betel, ali eu vou fazer um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Que maravilhoso ver o conceito de Deus com o homem. Porque ele diz, olha, não sei quais deuses tinha Labão lá, o que vocês serviam. A partir de hoje, vamos lançar fora esses deuses. Eu vou levantar um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia. Deus não esquece as suas promessas. Ele vai mudar o teu nome, Jacó. E olha o que acontece. Ali, versículo 7, ele edificou um altar, chamou de El Betel, porque foi ali que Deus tinha se revelado a ele quando fugia da presença do seu irmão. Lembra que Deus é maravilhoso? Deus 20 anos antes tinha dito, um dia você volta aqui. E agora ele está voltando. Aquele local foi o local de recomeço. E mais uma vez um anjo apareceu, versículo 10, e disse, o teu nome é Jacó. Agora você não chama mais Jacó, você chama Israel. E olha o que acontece. Disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ser fecundo, multiplica, torna-se uma nação, e multidão de nações vão sair de ti, reis vão vir de ti. O que eu dei a Abraão e a Isaac, eu dou a você e a tua descendência. Deus recomeça a promessa, porque ele nunca esquece. Claro que é um processo depois do erro. Ele trabalhou de graça lá pro tio, foi enganado pelo tio por 2 décadas, um pouco mais aqui. Ele está ouvindo de novo a mesma promessa. Deus não esquece.
Ao lugar onde Deus tinha lhe falado, versículo 15, Jacó lhe chamou Betel. Vai entrar na história o último filho de Jacó, porque Deus lembra-se de Raquel mais uma vez. Lembra quando Raquel tinha tido o José? Ela fala, Deus ainda vai me dar outro? Então partiram de Betel, versículo 16, e havendo da pequena distância para chegar a Efratá, Raquel deu à luz a um filho, e o nascimento foi penoso, o parto foi penoso. No meio das dores de parto, a parteira falou, não temas, você ainda vai ter outro filho. A parteira é aquela que acompanhava uma mulher nos partos, então ela estava lá quando José nasceu e Raquel falou, ainda vou ter outro filho. Ela fala, lembra que você falou? Você vai ter outro. Aqui já é outra pregação, que você vai me ouvir pregando em breve. Ao sair-lhe a alma, porque Raquel morreu, ela olha para o menino e diz assim, vai se chamar Benoni, mas o seu pai lhe chamou Benjamim. Opa, calma aí. Porque ele não gostava do nome Benoni, que não é tão bonito. Benoni significa filho de dores, filho de sofrimento. Benjamim significa filho da felicidade, filho da minha alegria. No capítulo 34, quando o pai foi ausente, no caso de Diná, a confusão entrou na família. Agora o pai não foi mais ausente, ele aprendeu a lição. Quando a mãe está morrendo, ela morreu ao nascer o filho. Ela fala, nossa, é Benoni, filho de dores. Jacó, que sabe o que é crescer a vida toda, com a sentença de um nome sobre as suas costas, fala, não. O menino não vai chamar filho de dores a vida inteira, não. Ele vai ser chamado filho da felicidade. Ele é geração de Benjamim. Não quero me adiantar na pregação que estou fazendo aqui, mas se José tem uma continuidade, a geração de Benjamim é continuidade. Se Jesus tem uma continuidade, quem é a geração de Benjamim? Fica só guarda essa informação. Muito bem. Então ele habitou naquela terra, ficou ali. Tem só um detalhe que Rúben, que é o filho mais velho dele, acaba se deitando com Bila, que era concubina dele. Ele faz um erro. Era praticamente deitar-se com a mulher do seu pai. E Israel ficou sabendo disso. É só um detalhe. E aí, no final do capítulo 35, vai se enumerar quem são os filhos de Jacó. E eu vou ler de novo a vocês, porque, de novo, os filhos dele, os 12 filhos, têm muita importância. Agora já não é mais Jacó, ele é Israel. Rúben, Simeão, versículo 23. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan, Naftali, Gade, Asser. Aqui estão os nomes do que futuramente vão se transformar nas tribos de Israel. Lemos os descendentes de Jacó. Capítulo 36 vai se focar nos descendentes de Esaú. Você vai ler que Esaú vai ser pai dos edomitas, dos povos que seriam futuramente, inclusive, inimigos do povo de Israel na peregrinação. Mas está aqui também, depois você lê com calma o capítulo 36, que mostra os descendentes de Esaú. Essa parte final da nossa live, a gente vai começar a falar de um outro personagem que vai entrar na história. Que a gente só mencionou o seu nascimento, mas agora ele vai se tornar o personagem central dos próximos capítulos que a gente vai ler. O nome dele é José. Ele é filho, então, primogênito de Jacó com Raquel. É o filho primogênito de Jacó. Eu uni Raquel com Jacó, virou Jacó. Ele é o filho primogênito, sangue de Jesus. Ele é o filho primogênito de Jacó com Raquel, o filho da mulher que ele amava de verdade, José. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Ele já está na terra de Canaã. Versículo 2 do capítulo 37. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, ele apacentava os rebanhos com seus irmãos. E ainda jovem acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, a mulher de seu pai, e trazia má notícia deles aos seus pais, a seu pai. José era um menino meio que maturo, um adolescente que sempre ia falar, meu irmão isso, meu irmão aquilo. Ele era odiado, principalmente porque, olha o versículo 3, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque ele era filho da sua velhice. Então ele fez a ele uma túnica de mangas compridas. Veja que sabedoria de Israel.
Ele amava mais o filho e deixou isso claro, fez ele uma túnica linda, colorida, maravilhosa, e os irmãos o odiavam cada vez mais. Vendo então que o pai amava mais, os odiavam e não podiam falar com ele pacificamente. José então vai tendo que lidar com essa inveja de seus irmãos. José inclusive tem um sonho e conta o sonho para o seu pai e para os seus irmãos, e o sonho era mais ou menos assim. Primeiro ele sonha com feixes no campo, e de repente o feixe dele ficou em pé e todos os outros feixes se curvaram. Depois ele sonha com sol, lua e estrelas, e de novo o sol, lua e 11 estrelas se curvam para ele. Ele conta os sonhos. Então, no começo da história, o que a história de José tem que nos ensinar? Não são todos os sonhos que eu tenho que contar para todo mundo, porque o problema não é sonhar. É que muitas pessoas ao teu lado não estão preparadas para ouvir o tamanho do teu sonho, para ouvir o tamanho daquilo que você tem, porque a inveja vai surgir nos corações. Não é todo mundo que se alegra quando vê você com uma túnica talar, com uma túnica ali vivendo coisas maravilhosas. Então, isso é sim um exemplo para a tua vida. Cuidado com quem você compartilha os teus sonhos. Cuidado com quem você compartilha as tuas conquistas. Cuidado com quem você compartilha as tuas vitórias. Cuidado. Os irmãos o odiavam cada vez mais. Ele tinha 17 anos, então ele não se envolvia tanto no trabalho do campo. E um dia os irmãos estavam na região cuidando de um rebanho, em Siquém, e o pai disse para José: José, vai lá no campo ver se está tudo bem com os teus irmãos. E quando José está indo, eles olham de longe e dizem assim: olha lá. Versículo 18, de longe o viram e antes que chegassem começaram a conspirar para matá-lo. Veja se os irmãos eram gente boa. Havia uma divisão nítida familiar. E a morte já tinha entrado na família. Lembra que eles mataram os homens lá em Siquém? Simeão e Levi tinham matado os homens lá em Siquém. Então eles começam a conspirar, cara, vamos matar José. Não aguento mais. Só que um dizia ao outro: olha lá, vem lá o tal sonhador. Vamos matar, vamos lançar umas cisternas e vamos dizer para o nosso pai que um animal selvagem o comeu. Vamos ver o que vai acontecer com os sonhos dele. Perceba que os sonhos eram um motivo para ele ser odiado. Por isso, saiba guardar os teus sonhos, saiba guardar as tuas conquistas, saiba guardar as tuas vitórias. Então Rubem, que é o irmão mais velho, falou: não, gente, calma, também não é assim. Vamos segurar, vamos pensar em alguma coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos lançá-lo num buraco, aí, numa cisterna que não tem água, num poço vazio. E vamos dizer que ele foi comido por uma fera. Rubem tinha feito isso para ter a chance de voltar e pegar José e levar de volta para casa. Então, versículo 24, lançado numa cisterna vazia e sem água. Só que nesse ínterim que Rubem estava esperando para um dia voltar e pegar lá José, passou uma caravana de ismaelitas em direção ao Egito e os irmãos falaram: cara, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele para o Egito, vamos lucrar mais ainda. Pegaram José e o venderam para o Egito. Arrancaram a sua túnica, mataram animais e encheram de sangue. E enquanto José está sendo vendido para o Egito, eles voltam para Jacó e dizem: Jacó, mataram um bode, molharam no sangue e... evidente que não contaram que era sangue de animais. Falou: teu filho foi atacado por um animal e foi morto. Que dura circunstância para o enganador ser enganado desta forma. Percebe como ainda tem colheitas. De novo a história faz um parênteses e vai contar especificamente a história de Judá e Tamar. Judá teve um filho, esse filho tinha uma esposa, mas esse filho acaba morrendo. Na lei, o irmão desse filho, um dos outros filhos de Judá, podia assumir essa esposa, ele também não quis. Outro assumiu, morreu também. Fato da história é que, isso é o capítulo 38, que Judá um dia indo para a cidade encontra essa mulher, só que ela estava vestida coberta. Ele acha que é uma meretriz, uma meretriz. Existiam naquela época muitas prostitutas cultuais que ficavam perto dos locais de culto. E Judá se deita, lembra de caso de família que eu te falei? Se deita com essa mulher que era sua nora, sem saber que era ela. Pensando que era uma meretriz, e ele diz para ela assim: olha, eu vou pagar com um carneiro do meu rebanho, eu vou mandar. Ela fala: tá bom, então me deixa uma garantia. Ele falou: tá bom, eu te deixo o meu selo, o meu cordão, o meu cajado. São itens importantes para um homem naquela época. Só isso aqui de novo, da outra pregação. Onde você está deixando o teu selo, tua autoridade, teu cordão, o que guarda as suas vestes, teu cajado, o que te apoia. Não pode deixar na mão de uma meretriz. Isso é pregação para líder. É só ler aqui, dá tanta história para pregar, né? Mas aleluia.
ele deixa de garantia para aquela mulher. Ele volta no dia seguinte e pergunta, gente, onde está aquela prostituta cultural que estava aqui? Todo mundo falou, não tem prostituta cultural nenhuma, tá tudo certo. Passa o tempo, Judá guarda essa história para si, surge a notícia, olha, Tamar tá grávida. E Judá, cara de pau, que nem imagina que era com Tamar que ele tinha se deitado, hipócrita, diz assim, não, então é o seguinte, ela é indigna, que ela seja expulsa do arraial, que ela seja colocada para fora e seja queimada. Judá, como assim? Tamar fala, tá bom. O dono desse selo, desse bordão e desse cajado, ele o dono desse material aqui, ele é o pai da criança. Quando Judá vê, ele fala, meu Deus, eu sou pior do que ela. Versículo 26. Judá disse, mais justa é ela do que eu. Portanto, não a dei a selar meu filho e nunca mais a possuir. Então, é um concerto de Deus com Judá. Tamar acaba tendo 2 filhos gêmeos, que se chamam Pérez e Zerá. De novo, é um parênteses na história, como teve o parênteses na história com Diná sendo deflorada, é um parênteses na história de Judá, que lá na frente a gente vai entender. Tudo bem? José está vendido para o Egito, e o que aconteceria com José? Deus nunca esquece das suas promessas. Lembra que a nossa frase de hoje, ele vai mudar meu nome? José está lá, e o nome dele é sonhador, mas sonhador frustrado, né? O nome dele é continuidade, mas que continuidade ele vai ter? Ele chega no Egito, levado ali no Egito, ele é vendido para a casa de Potifar, que era um oficial do alto comando de Faraó. E o versículo 2 diz que o Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Gente, a semente de promessa é algo muito sério. Porque a gente está vendo aqui que o filho de Isaac, Jacó, mesmo fugindo, mesmo enganado pelo tio, ele enriquece. A gente está vendo que quando Jacó volta e encontra Esaú, que tinha sido enganado na sua primogenitura, também estava rico, também tinha prosperado. Agora a gente está vendo José, que é a mesma semente de bênção, porque Deus nunca esquece suas promessas, agora ele está na casa de Potifar, trabalhando como um escravo, e lá ele prospera. Meu Deus, a semente de Deus, a promessa de Deus é maravilhoso. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, com José, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava, colocou como mordomo da sua casa. José se torna o chefe da casa. Tudo que ele fazia, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José, versículo 5. A bênção do Senhor estava sobre tudo, tanto na casa como no campo. Potifar confiou tudo nas mãos de José. Tudo parecendo fluir bem. Mas olha o que acontece, aí é outro ensinamento. Um dia, a mulher de Potifar olha com outros olhos para José e começa, José, deita comigo, fica comigo. Ele fala, jamais. Olha o versículo 9, que interessante posicionamento de José. Pecaria eu contra Deus? Será que eu vou pecar contra Deus? Jamais. Ela faz uma artimanha, um dia sai todo mundo de casa e ela chama José. Quando ela chama José, ele percebe que está sozinha com ela no ambiente, no quarto. Sabe o que José faz? Ele sai correndo. Outro padrão. Jovem principalmente, homens, mulheres também, diante do pecado, corra, não fica tentando argumentar. José não fica, não, poxa, a mulher de Potifar, não, dá a mão aqui, vamos orar. Não, ele sai correndo, diante do pecado, ele fala, não quero, tô fora, ele corre. Só que numa cena digna de filme, a mulher agarra suas vestes e ele sai correndo. Todo homem no Egito usava uma túnica por cima e mais uma vez na túnica ele é arrancado. Isso é outra pregação. A primeira túnica é da traição dos irmãos, a segunda túnica é do engano da mulher de Potifar. Vai só anotando esse aqui, é pregador. Então ela arranca a túnica dele, chega em casa. Potifar, ela faz um drama digno de Oscar, and the Oscar goes to Potiphar's wife. A mulher de Potifar ganha o Oscar porque terrivelmente ela José tentou me abusar e tudo mais. Potifar não quer nem escutar e lança José na prisão. Traições parecem tentar roubar nossa história. José foi traído pelos irmãos, lançado num buraco, vendido para o Egito. Mais uma vez ele é traído por um engano da mulher de Potifar. Potifar não escuta e mais uma vez ele é lançado numa prisão. Será que acabaria as promessas de Deus sobre José? Ele está na prisão. E na prisão, um dia ele está na prisão e lembra que Potifar é um alto comandante de Faraó.
naquela prisão você vai para nunca mais sair. Só que um dia chega naquela prisão o copeiro e o mordomo do rei, o mordomo e o padeiro, que é o copeiro, né? O copeiro e o mordomo e o padeiro do rei. Eles chegam ali por algum motivo que eles tinham feito que não se especifica o que era. Tanto o copeiro como o mordomo real o mordomo e o padeiro, que o mordomo é o copeiro, né? O copeiro e o padeiro do rei são funções de importância. E quando eles chegam, eles têm um sonho. E José tinha a unção de Deus para revelações. Ele já tinha sonhado lá atrás, mas ele podia pensar, cara, essa história de sonho só me deu ruim até aqui. Vou ficar quieto na minha. Só que José, porque o favor de Deus estava sobre ele, ele se torna chefe da prisão. Onde ele está, o favor de Deus está, porque Deus nunca esquece das suas promessas. Ótimo. Ele está ali. Chega um dia o copeiro, o mordomo do rei e o padeiro. Eles estão presos ali no cárcere onde José era o chefe. Versículo 5, ambos sonharam, cada um teve um sonho na mesma noite e acordaram de manhã preocupados. José fala, o que está acontecendo com vocês? Eles falam, nós tivemos um sonho. José fala assim, olha o versículo 8, porventura não pertence a Deus a interpretação do sonho? José não foge da sua chamada, não foge daquilo que Deus o prometeu. Ele fala, Deus vai dar a interpretação, vamos embora. E eles contam o sonho, depois você vai ver a interpretação do sonho, José fala assim, cara, eu tenho uma notícia boa e uma ruim, que vocês querem primeiro, mais ou menos assim. Um de vocês vai realmente ser morto, outro de vocês, Faraó vai reabilitar no cargo. Eu só peço uma coisa, versículo 14, para você, copeiro, lembra de mim quando tudo te correr bem. Eu te rogo que seja bondoso para comigo, menciona sobre mim a Faraó, para que ele me tire da prisão. Então, pela primeira vez que a gente vê José pedindo ajuda e confiando em alguém, falou, cara, eu tô te ajudando, me ajuda. Você vai chegar pro Faraó, fala que eu tô preso aqui injustamente, para ele lembrar de mim. Olha o que acontece. Realmente, a revelação do sonho de José é real, um deles é morto e um é restituído no seu cargo. E ele está na expectativa, cara, é óbvio que ele vai lembrar de mim. Contudo, versículo 23, o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Que duro, hein, José? Terceira decepção da tua vida. Decepcionado com os irmãos, decepcionado com Potifar e a sua mulher, decepcionado com o copeiro-chefe que não lembrou de você, só abusou dos teus dons. Deus nunca esquece das suas promessas. Não importa a decepção que você passe, Deus não esquece das suas promessas. Sabe o que acontece um dia? Passados 2 anos, 2 anos preso, versículo 1 do capítulo 41, passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Quando ele tem um sonho, ele chama todo mundo, ninguém consegue interpretar. Ele chega a ficar irado, manda chamar os magos do Egito e ninguém consegue interpretar. Aí o copeiro fala, é verdade, 2 anos depois, hein, copeiro? Top, hein? Gente boa você. 2 anos depois, o copeiro fala, nossa, é verdade. Eu lembrei, versículo 12, que lá na prisão que eu estava tinha um jovem hebreu. Ele interpretou os sonhos, ele sabia o que é. Então, 2 anos depois, aqui começa a mudança de história. Deus vai mudar o teu nome. Deus nunca esquece as suas promessas. Essas são as frases de hoje. Versículo 14. Então mandou o Faraó chamar José e o fizeram sair depressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar a Faraó. José, faz a barba, troca a roupa, você nunca mais volta para a prisão. Ele chega diante de Faraó e diz assim, olha, eu tive um sonho. Faraó fala, não tem quem interprete. Olha a resposta de José, gente, se não é admirável. Versículo 16. Respondeu José, não depende de mim, Deus vai dar resposta a Faraó. Vamos aplaudir José, né? Que está enganado pelos irmãos, está traído pela mulher de Potifar e o próprio Potifar, está esquecido na prisão por 2 anos, mas não esqueceu de dar crédito a Deus. Ele podia ter feito, não, tudo bem, me fala o sonho que eu sei. Deus vai dar a resposta. Ele continuava temente a Deus. O Deus que cuidou da história dele, ele sabia reconhecer. Faraó conta o sonho, e a interpretação do sonho é literalmente essa, olha, o Egito vai passar por 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez. É melhor a gente se programar para estocar na fartura, para quando chegar a escassez a gente ter para vender para outros. Faraó fica tão abismado com a interpretação do sonho que ele transforma José no governador do Egito. Abaixo de Faraó
era José. Não mandava mais no Egito ninguém a não ser José e acima dele o faraó. Que maravilha de história, como Deus tira da prisão para o governo, do esquecimento para a honra. É isso que Deus faz, porque Deus nunca esquece as suas promessas. Só que José tem algo a resolver, né? A sua família o enganou. E sabe o que acontece? José se torna governador do Egito. E olha o capítulo 38, o faraó falou para os seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem habita o Espírito de Deus? Poxa, que frase maravilhosa. O faraó tirou o seu anel da mão, colocou sobre José e falou: a partir de hoje você tem autoridade sobre o Egito. Então acontece isso realmente. Ele faz, com 30 anos, versículo 46, José tinha 30 anos, quando se apresentou ao faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Com 17, ele tinha uma túnica, foi roubada a sua túnica. Com 30, faz a conta, são 13 anos, não é isso? 13 anos de espera. Deus cumpre as promessas. Deus nunca esquece as suas promessas. Ele tem filhos no Egito, 2 filhos, Manassés e Efraim, guarda esses nomes também, e tudo parece acontecer normal. Nosso último capítulo termina hoje, digno de série de Parentflix, porque ele cria sistemas de estoque de alimentos. Na época da fartura, tudo certo, eles vão estocando. Quando entra a escassez, eles tinham estoques e mais estoques de alimentos. Isso também é um princípio. Saber estocar, saber reservar, saber para ter reservas, inclusive financeiras, necessárias na tua vida, para em momentos de dificuldade, momentos de maior luta, você ter reservas, não sair vivendo como se não houvesse amanhã. José nos ensina esse princípio. O que acontece é que todas as nações ao redor passam a comprar mantimentos do Egito. Dito e feito, a terra onde morava Jacó, Israel e os seus filhos passa por secas e por dificuldades. O que acontece então? Jacó diz: vão para o Egito comprar alimento. E eles chegam no Egito para comprar alimento. Diante de quem eles chegam? Vamos lá. Versículo 1 do capítulo 42, último de novo. Jacó, sabendo que tinha mantimento no Egito, falou para os irmãos: ei, por que vocês estão parados aqui olhando para o outro? Vão buscar alimento no Egito. Eles chegam diante de José. Pensa José, só que José agora, ele saiu vendido com 17 anos. Os irmãos não sabem o que se deu dele. Agora ele é um governador do Egito, com 30 anos de idade, paramentado e vestido como egípcio. Versículo 9, quando José vê os seus irmãos na frente dele, José se lembrou dos sonhos que um dia ele teve. Deus cumpre as suas promessas. Lembra que ele sonhou com o feixe se curvando para ele? Com o sol e lua se curvando para ele? Ele estava vendo o seu futuro. Só que ninguém estava preparado para ouvir. Só ele sabia a realidade desse sonho. Então José olha para eles assim: não, vocês são espiões, cria uma trama assim. E ele fala: como está a família de vocês? Tá bem, meu pai está vivo. Ele queria pegar informações. E os irmãos falam: não, tá tudo bem, a gente tem tantos irmãos, só tem um que não existe mais. Estão falando do próprio José. José fala: não, vocês são culpados, tal, vamos fazer o seguinte, então eu quero um negócio. Vocês vão ter que voltar aqui, versículo 20, tragam o irmão mais novo, senão vocês vão morrer. Vão deixar um irmão de garantia, só vou liberar se vier o irmão mais novo. José queria ver a sua família, então ele cria essa tramóia. Os irmãos voltam do Egito. José, inclusive, esconde algumas coisas no cereal deles, devolve o dinheiro na boca do cereal. Eles são acusados de traição. Ele fala: faz o seguinte, só versículo 34 do capítulo 42. Se o irmão mais novo vier, eu vou saber que vocês não são espiãos, mas são homens honestos. Então disse Jacó, chegaram e contaram para o seu pai: pai, chegamos aqui, José já não existe, Simeão ficou preso lá de garantia e agora a gente tem que levar Benjamim. Será que Jacó, que já perdeu José, agora vai autorizar que Benjamim vá até o Egito para libertar o irmão mais velho, Simeão? Será que Jacó vai confiar? Será que essa história vai ter um fim? Isso no episódio de amanhã do Parentflix. Deus nunca esquece das suas promessas. Ele vai mudar o teu nome. Eu vou subir agora essa live aqui, eu quero te pedir um favor. Assim que eu subir essa live, entra lá e bomba de comentar, escreve isso: Deus nunca esquece suas promessas. Escreve isso: Deus vai mudar o meu nome, porque Deus vai mudar a tua história.
Eu quero orar por você, inclusive, hoje. Eu quero orar por nós hoje. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar para que Deus mostre que Ele não esquece as promessas que Ele tem sobre você. Não importa o que você tenha vivido. Jacó viveu uma reconstrução. José está vivendo sua reconstrução. Que promessa de Deus está sobre a tua vida hoje que Ele vai lembrar? Deus, eu quero orar em nome de Jesus, colocando cada filho e filha nas tuas mãos, Senhor. Como é bom mergulharmos na tua palavra. Como é bom vermos que tu és um Deus de reconstrução. Tu és um Deus de recomeços. Tu és um Deus que não esquece de sonhos. Tu és um Deus que não esquece de promessas. Que hoje seja um dia que nós nos lembremos que o Senhor não esquece daquilo que prometeu. Muda nosso nome, muda nossa história. Cumpre as tuas promessas, Pai. Em o nome do Senhor Jesus eu oro, Deus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Será que Benjamim vai ser autorizado a ir para o Egito? Será que José vai reencontrar realmente sua família? Veremos amanhã em mais um episódio do Parenteflix. Que Deus te abençoe. Vencemos o terceiro dia. Amanhã estaremos aqui neste mesmo horário, 6 horas da manhã. Vamos continuar lendo a história de José. Deus nunca esquece das suas promessas. Vou escrever isso agora aqui. Tira um segundinho e vamos bombar de comentar. Eu quero que você comente no post, porque isso engaja mais, o Instagram entrega para mais pessoas, para que a gente possa ver vidas sendo transformadas pela palavra de Deus. Deus te abençoe, tenha um dia cheio da glória e da presença de Deus. Nos vemos amanhã, 6 horas da manhã. Deus nunca esquece das suas promessas. Deus te abençoe.